Olá pessoal, aqui é o professor José Augusto, tá? Trazendo aqui para vocês mais uma videoaula para a segunda série, né, de Química Orgânica, beleza? Então, nosso assunto de hoje, pessoal, será hidrocarbonetos ramificados, tranquilo? Então essa aqui é a nossa aula número 8 e vamos dar continuidade então à nossa matéria, beleza? Bom, pessoal, o que são hidrocarbonetos ramificados? Aqui em cima eu coloquei um pouquinho do que a gente viu na aula passada sobre os radicais orgânicos, né? Foi o assunto da nossa aula passada. Um assunto importantíssimo para a gente continuar com a matéria. A gente precisa conhecer pelo menos esses radicais aqui, tá? Aqui o lembretezinho também dos prefixos, que tem a ver com o número de carbonos da cadeia principal. E vamos lá, pessoal. Hidrocarbonetos ramificados. O que são esses caras aí? Bom, hidrocarbonetos ramificados são compostos orgânicos que possuem radicais fora da cadeia principal, né? Então, quando a gente tem a nossa cadeia principal lá, a gente encontra ela com a maior quantidade de carbonos em sequência, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Eu vou contar o maior número de carbonos em sequência, né? Para eu achar a minha cadeia principal. Então, se a gente pegar o exemplo aqui, a gente vai ver que a sequência, ó, 1, 2, 3, 4, né? Carbonos em sequência. Posso fazer 1, 2, 3, 4 para baixo também. Enfim, essa será a minha maior sequência, beleza? Com 4 carbonos nesse caso aqui, tranquilo? Então, para a gente achar a nossa cadeia principal, basta fazer isso. Vou circular aqui para a gente ver a nossa cadeia principal, tá? O que acontece? Quando eu fiz essa contagem de 4 carbonos, eu vejo que tem um carinha para fora da cadeia principal, que é o meu radical que está para fora da cadeia principal. Ele passa a ser contado como uma ramificação da cadeia, tá, gente? Então aqui a gente tem uma cadeia ramificada. Nas aulas passadas, quando a gente começou a ver hidrocarbonetos, a gente não via esse tipo de coisa acontecer, essas ramificações entrando na cadeia, certo? A gente só via as cadeias contínuas, os hidrocarbonetos normais, né? Sem ramificação, tá? Quando entra um radical orgânico, um desses caras aqui, para fora da cadeia principal, eles são chamados de ramificações. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Qual seria a minha cadeia principal? Essa sequência com 3 carbonos. É a maior quantidade de carbonos em sequência, tá? 1, 2, 3. Beleza? Então, essas que eu circulei aqui são nossas cadeias principais, tá? Em ambos os casos, a gente tem, para fora da cadeia principal, alguma coisa, né? Algum radical orgânico. Tranquilo, pessoal? Então, esses caras aqui, eu vou chamar de ramificação. Tá? Ambos são ramificações, estão fora da cadeia principal. Beleza? Se a gente notar bem, são ramificações iguais, ó. Um carbono. Só que aqui a gente está na forma em bastão e aqui a gente está na forma estrutural, tá? Ambos são o radical orgânico que tem um carbono. Que se a gente olhar para a nossa tabelinha aqui, a gente vai ver que é esse camarada aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui. Esse camarada aqui, o metil. Beleza? Então, ambos aqui são ramificações do tipo metil, tá? Então, galera, como é que vai funcionar quando a gente for dar o nome desses caras aqui? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. A gente tem que saber posicionar a nossa ramificação, tá? Para a gente posicionar a nossa ramificação, vou voltar rapidamente aqui nos exemplos anteriores. Quando a gente circulou nossa cadeia principal, como que eu faço para saber o início da minha contagem, tá? Da minha cadeia? Como que eu vou fazer para saber isso?
Galera, é o seguinte, quando a cadeia ela é ramificada, a minha contagem, obrigatoriamente, ela tem que seguir o lado mais próximo da ramificação, tá? Como assim? Essa cadeia aqui que a gente circulou, a contagem é de 4 carbonos. Agora, por onde começar? Da esquerda ou da direita? Qual é o lado mais próximo da ramificação? Notem que a ramificação aqui, ó, o metil, ele está mais próximo do lado direito, correto? Deixa eu pegar aqui, ó, para vocês conseguirem ver melhor. Essa canetinha aqui. Ó, se eu começar a contagem do lado direito, eu vou ter 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4. Essa é a minha cadeia principal, né? 4 carbonos em sequência. Só que a ramificação, ela já entra no carbono 2. Estão vendo? Está mais próximo do lado direito. Se eu começasse a contagem do lado esquerdo, ia ser 1, 2, 3. Ou seja, pessoal, a ramificação ela ia bater no terceiro carbono. Então está mais distante, correto? A contagem ela vai começar do lado mais próximo da ramificação. Tá? Nos exemplos que a gente viu nas aulas passadas, quando a gente começou a ver hidrocarbonetos, que não tinham ramificações, a contagem, pessoal, tanto faz se era da esquerda ou da direita. Beleza? Porque eu não tinha algo para me dar uma preferência, né? Vamos dizer assim, os lados eram equivalentes. O lado esquerdo e o lado direito eram iguais, né? Então, tanto faz se eu começasse a contagem do lado esquerdo ou do lado direito. Agora, entrou ramificação na parada, eu vou ter uma preferência por ela, tá? Então, eu vou fazer a minha contagem para o lado mais próximo que tiver a ramificação. Ó, o outro exemplo, se a gente for notar, se eu começar do lado esquerdo, a ramificação vai estar no carbono 2, né? Ó, 1, 2, 3 carbonos. Essa é a minha cadeia principal. A ramificação está no carbono 2. Se eu começar do lado direito, vai ser 1, 2 também. Então, tanto faz aqui nesse caso, se eu começar do esquerdo ou do direito, vai dar no mesmo. Tá? Então, aqui tanto faz a contagem do esquerdo ou do direito. Porque a ramificação está batendo no carbono 2 nos dois casos. Tá? Então, aqui vocês poderiam começar tanto daqui quanto daqui sem problema algum. Perfeito, pessoal? Então, é um critério que a gente utiliza para identificar a posição aí da nossa ramificação. Que isso aí vai ser muito importante na hora da gente fazer a nomenclatura da nossa cadeia ramificada. Tá? Então, ó, primeiro passo quando a gente for dar um nome, né, de uma cadeia ramificada, vai ser identificar a posição dessa ramificação, né, e qual ramificação é. Beleza? Para depois a gente poder seguir o padrãozinho que a gente está acostumado. Tá? Isso aqui, pessoal, a gente está acostumado a ver. Ó, prefixo mais intermédio mais o. A gente viu nas outras aulas o que seria isso. Prefixo tem a ver com o número de carbonos da cadeia principal. Intermédio tem a ver com o tipo de ligação que tá sendo observada naquele composto. Né? E o, que é o sufixo dos hidrocarbonetos. Bom, isso aqui é familiar para a gente, certo? Agora, começamos hoje a ver que pode entrar uma ramificação na parada. Então, se for o caso, a gente posiciona esse camarada, identifica ele, para depois seguir a nossa nomenclatura usual dos hidrocarbonetos. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. No exemplo número 1, o que a gente tem aqui? Ó, um exemplo bem simples aí para a gente. Qual é a cadeia principal? Cadeia com maior número de carbonos em sequência. Então, vamos lá. Qual é o maior número de carbonos em sequência? Se eu começar da esquerda, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Se a gente começar da direita, 1, 2, 3, 4, parou aqui. Posso continuar? Posso. 5. Se eu subir, 5 também. Então, nossa maior cadeia, né, com o maior número de carbonos em sequência, vai ser com 5 carbonos. Agora, essa cadeia, a contagem vai começar da esquerda ou da direita? Vamos ver? Se eu começo da direita, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5.
Tanto faz se eu for para frente, né? Continuar indo para a esquerda, ou se eu subir. Vai dar no mesmo. Porque aqui está o quarto carbono, né? Exemplo. Se o quinto for aqui o da esquerda, isso aqui vira ramificação com carbono. Se o quinto for aqui o de cima, isso aqui vira ramificação com carbono. Tá? Se a contagem começasse da direita, tanto faz se eu fosse para frente ou para cima, que a ramificação ia ser a mesma. Tá? Só que a gente acabou de ver que a nossa contagem ela vai seguir o seguinte critério. O lado mais próximo da ramificação vai ser aquele que deve se iniciar a contagem. Tá? Então, a minha contagem, pessoal, ela tem que iniciar da esquerda. Ó, 1, 2, esse é o meu segundo carbono, 3, 4, 5. Se a gente começa a contagem da esquerda, o carbono número 2 vai ser o carbono da ramificação. Então, está mais próximo do lado esquerdo, a ramificação, do que do lado direito. Beleza, pessoal? Esse é o critério. Não esqueçam disso, tá? Se a gente começasse do lado direito, seria 1, 2, 3, 4. A ramificação ia estar batendo no carbono número 4. Então, estaria mais distante, tá bom? Então, olha aqui. Qual vai ser o nome desse número 1? Vamos primeiro posicionar a ramificação, tá? É uma ramificação que está posicionada em qual carbono? Né? No carbono número 2. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um 2 aqui, tá? Esse 2 já faz parte do nome. E aqui eu vou botar um traço. Tranquilo? O que acontece? Quando a gente vai colocar alguma palavra, né, a gente separa os números de letras com um tracinho. Agora, que palavra que eu vou botar aqui do lado desse traço? O nome dessa ramificação. Eu posicionei ela, agora eu vou dar o nome dela, tá? Qual é o nome da ramificação com carbono? Olha lá para a nossa tabelinha, ó. Ramificação com carbono, metil, tá vendo? CH3. Então, 2, metil. Lembrando que as ramificações vão terminar em il, tá? Agora vamos lá. Agora que eu já posicionei a ramificação, já dei o nome, eu vou seguir o padrão dos hidrocarbonetos, tá? Vamos lá, prefixo. Prefixo tem a ver com o número de carbonos em sequência na minha cadeia principal. Não tem 5 carbonos? Prefixo vai ser pent. Então, 2-metil, pent, né? Perdão. O intermédio. O intermédio tem a ver com tipo de ligação. Lembram disso, pessoal? Quando a gente só tem ligação simples entre carbonos, vai ficar sendo pentan, né? E a terminação dos hidrocarbonetos, o. Beleza? Então aqui a gente tem o 2-metil pentano. Tranquilo, pessoal? É isso. A diferença do que a gente viu até agora é que está entrando ramificação na parada. Se não tivesse essa ramificação aqui, não seriam 5 carbonos em sequência? Isso aqui a gente já está acostumado a fazer. Esse aqui é o pentano, tá? Agora, entrou esse 2-metil, porque além dessa cadeia, entrou uma ramificação com um carbono. E ela precisa ser identificada na hora de eu colocar o nome. Perfeito? Esse número 2 aqui. Ó, eu vou colocar os nomes aqui embaixo, que talvez não dê espaço. Aí aqui fica melhor para a gente se organizar, tá? Então, o nosso número 1 é o 2-metil pentano, tá? O nosso número 2, vamos identificá-lo aqui. Vamos lá. Contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começando da esquerda, temos 7 carbonos em sequência. Começando da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu subir 7, se eu continuar 7. Tanto faz. Beleza. Beleza, então da onde que vai começar a contagem, pessoal? Da esquerda, porque tem o lado, porque a ramificação está mais próxima, né? Não. Aqui tem uma coisa que a gente não falou ainda. Seguinte, aqui, pessoal, eu tenho uma ligação dupla. Beleza?
essa ligação dupla, ela tem uma preferência maior sobre a ramificação. Então anotem isso aí, que isso aí é importante, tá? A ligação dupla ou tripla, né? Poderia ser uma ligação tripla também, no caso. A insaturação, nesse caso aqui, tem uma preferência maior sobre a ramificação. Beleza? Então a contagem, nesse caso, se não tivesse essa ligação dupla, seria da esquerda com certeza, tá? Mas como eu tenho essa ligação dupla, eu vou ter que começar a contagem do lado mais próximo dela, tá? Então anotem essa observação importante aí, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. Observação, pessoal. Anotem aí no caderninho de vocês também. A ligação tem preferência maior do que a ramificação, tá? Lembrem-se disso. Na hora de fazer a contagem, isso aqui faz toda a diferença, tá? Então, qual vai ser a nossa contagem aqui, pessoal? Aqui, como eu tenho a ligação dupla, eu vou olhar para ela, tá? Então, se eu começar da esquerda, vai ficar 1, 2, 3, 4. A minha ligação dupla vai começar no quarto carbono, tá? Ó, 1, 2, 3, começou aqui, 4. Se eu começar da direita a contagem, ó, 1, 2, 3. A minha ligação dupla vai começar no terceiro carbono. Então, galera, aqui eu vou começar da direita, porque minha ligação dupla está mais próxima do lado direito. Perfeito? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu subir, pessoal, eu vou ter uma ramificação com um carbono aqui, certo? Se eu continuar para cá, eu vou ter uma ramificação com um carbono aqui também. Então, tanto faz. Vou continuar para manter aí a sequência, tá? Bonitinho aqui, retinho. Então, a gente tem uma cadeia com 7 carbonos. A ligação dupla no carbono número 3, começando nele. E uma ramificação com um carbono no sexto carbono da cadeia, tá? Vamos ver como é que a gente colocaria isso no papel. Nosso exemplo número 2, então. Vamos começar posicionando a ramificação, correto? Então, a ramificação está no carbono número 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6. Qual é a ramificação? Não é uma ramificação com um carbono? Que é a mesma do exemplo número 1. Então, aqui a gente vai ter o 6-metil, tá? 6-metil. Agora que eu posicionei a ramificação, a nomenclatura da cadeia vai seguir o padrão normal aí dos hidrocarbonetos, tá? Prefixo mais intermédio mais o. Qual é o prefixo para 7 carbonos? Alguém lembra? Não lembra, é só olhar aqui na nossa tabelinha, ó. Ept, beleza? Então vamos lá. 6-metil. Eu quero botar o ept sem o H e dar continuidade aí no nome sem botar um tracinho, né? Porque é assim, pessoal, seguindo aí as regrinhas da língua portuguesa, eu tenho que colocar um traço, caso eu queira manter, né, esse Hzinho do ept, eu tenho que botar um tracinho antes, tá? É uma exceçãozinha aí, tá? Uma exceção que a gente não separa número de letra por traço, né? Porque a gente sabe que número de letra a gente separa com traço. Letra de letra a gente mantém continuidade. Só que, segundo o português, eu não posso botar um H no meio da palavra, tá? Com esse som, tá? Então, vai ficar metil, ept. Ó, botei esse tracinho para manter o H. Se eu não quisesse manter o H, se eu quisesse escrever tudo junto, também poderia, só que eu teria que retirar este H. Então, seria metil, ept, tudo junto, só que sem o H, tá? Mantendo a regrinha da língua portuguesa aí. Bom, então vai ficar 6-metil, ept, que é o nosso prefixo. Agora vamos para o intermédio. O intermédio tem a ver com tipo de ligação. Nesse caso aqui a gente tem uma ligação dupla no carbono 3, tá? Então qual é o intermédio para uma ligação dupla? Bom, o intermédio para uma ligação dupla é N. Lembram disso? Então vai ficar 6-metil, ept, 3 N,
Pô, professor, 3N, não entendi. O que é isso, cara? Bom, gente, é porque o seguinte, eu tenho que posicionar também aonde que a minha ligação dupla está começando, tá? Então, se a gente analisar, a nossa ligação dupla está começando aqui no carbono número 3, beleza? Então, isso aqui não pode faltar na hora de eu colocar a minha nomenclatura. Eu não poderia botar epiteno direto, tá? Sem colocar a posição onde inicia essa ligação dupla. Tranquilo? Senão eu ficaria perdido. Epiteno, tá, mas onde está essa ligação dupla? Tá no primeiro carbono, começa no segundo, entenderam? Eu tenho que posicionar tudo que está na minha cadeia, seja uma ramificação, uma ligação dupla, uma ligação tripla, tudo tem que ser posicionado para eu identificar a localização, né, na hora de eu desenhar esse composto. Então, vai ficar 6-metil, ept 3N. Beleza? Esse é o nosso número 2. Tranquilo, pessoal? Oi, pessoal, perdão aí. O vídeo ele parou de gravar, eu notei um pouquinho depois. Bom, o nosso exemplo número 3 aqui é o seguinte, a nossa contagem ela vai começar da esquerda, tá bom? Porque do lado esquerdo eu vou ter a ramificação mais próxima, tá? E eu vou ter o maior número de carbonos em sequência, começando a contagem desse lado aqui também, tá? Se eu começar do lado direito, eu também vou ter 6 carbonos em sequência, porém as ramificações vão ficar mais distantes. Então, como a gente viu no início da aula, a gente começa pelo lado mais próximo da ramificação, e isso é claro se não tiver uma ligação dupla ou tripla, tá? Lembrem-se que a ligação tem prioridade com relação à ramificação, tá? Então, vamos lá, galera. Eu tenho aqui, nesse caso, duas ramificações diferentes, né? Em carbonos diferentes também. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora da gente fazer o nosso nome, tá? O nome do nosso composto. Então, o nosso número 3 vai ficar assim. Posições da ramificação primeiro, tá? Temos ramificação com um carbono desse segundo carbono aqui e ramificação com 3 carbonos no carbono número 3, tá? O que vai acontecer? Qual delas eu vou posicionar primeiro? Bom, nesse caso aqui, galera, a UPAC ela pede para a gente colocar em ordem alfabética as ramificações, tá? Então, qual ramificação que vai vir primeiro? Bom, seguindo aí a nomenclatura usual da UPAC, ramificação com carbono metil, né? E a ramificação com 3 carbonos, ela vai começar com prop, né? De propil. Então, o que vem antes? O M ou o P? O M vem antes, né? Então, o metil, eu posicionaria ele primeiro, tá? Ficaria assim, ó. 2 metil, tá? 3, tracinho, né? Número de letra a gente sempre separa por tracinho. 3. Aqui, galera, vamos lembrar. O propil, ele tem 2 tipos. Ele pode ser o N-propil, ou só propil mesmo, né? Quando eu tenho... vamos olhar aqui na nossa tabelinha. Quando eu tenho o início da ramificação na ponta, tá? Agora, se o início da ramificação for no meio, beleza? Se a ramificação ela estiver entrando na cadeia principal pelo meio, o nome da ramificação muda, tá? É isopropil. Então, vamos analisar esses 2 casos. Qual deles vocês acham que está sendo utilizado aqui? A ramificação não está sendo ligada com a minha cadeia pelo meio, ó, não está batendo no meio. Então, esse aqui é o isopropil, tá, galera? Então, 3 isopropil. Beleza? Aí vocês devem estar se perguntando. Pô, isopropil, esse I vem antes do M, certo?
Mas o que acontece? Quando a gente vai analisar a ordem alfabética, a gente não leva em consideração esses detalhes aqui, ISO, né, SEC, ou Tzinho, né, representando terc-butil, por exemplo. Tá? Esses detalhes eles não são considerados na ordem alfabética. A ordem alfabética está analisando o nome, tá, com relação ao prefixo apenas. Tá? Com relação ao prefixo das ramificações. Beleza? Então, isso aqui não entra na minha análise. Esse ISO aqui não entra na minha análise. Tá bom? Por isso que aqui a gente está considerando o M e o P. Beleza? 2-metil, 3-isopropil. E agora que a gente já posicionou as ramificações, a gente vai dar o nome da cadeia como um todo. Tá? Vamos lá. Uma cadeia com 6 carbonos. Qual é o prefixo? X. Professor, dessa vez eu não vou botar o H. Tá? Não quer botar o H? Pode botar tudo junto sem traço. Ó. Hexan. Tá? Hexano. Beleza? Por que hexano? Porque tem 6 carbonos na cadeia principal. Tá? O AN é o intermédio de ligações simples, né? Só tem ligação simples aqui. E o O é a terminação dos hidrocarbonetos. Eu só segui esse padrãozinho aqui, que a gente já está habituado a fazer. Beleza? Número 4, pessoal. No número 4, a gente vai ter uma cadeia fechada. Tá? Lembram que a cadeia fechada a gente começa com ciclo na frente? Então, não pode esquecer isso, tá? Para eu identificar que a cadeia é fechada, eu preciso colocar a palavra ciclo na frente, beleza? Bom, então, pessoal, número 4 aqui, a gente vai ter uma cadeia fechada. A contagem na cadeia fechada, ela vai começar do lado mais próximo da ramificação, se houver, né? Então, lembrando que num ciclo, a minha cadeia principal vai ser, no caso aqui, todos os carbonos do ciclo, em sequência, né? Obviamente. Só que nesse caso, galera, eu vou começar a contagem da onde está a posição da minha ramificação. Que é esse caso aqui, número 1, tá? A ramificação está nesse carbono aqui, então ele vai ser o meu número 1. Então, número 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na minha cadeia principal, tá? Então, é um ciclo com 6 carbonos, beleza? Sendo que o meu primeiro carbono sempre vai ser o da ramificação, tá? Aqui, então, no número 4, a gente vai ter uma ramificação do tipo metil, porque eu tenho um carbono só na ramificação, né, fora da cadeia principal. Então, vai ficar metil. Cadeia não é fechada? Então, tem que botar o quê? Ciclo. Vou botar um tracinho. São 6 carbonos, eu vou botar o X, né? Só tem ligação simples, então vou botar o AN e a terminação dos hidrocarbonetos, O, tá? Metil, ciclo, hexano. Pô, professor, por que você não posicionou a ramificação metil? Porque, pessoal, nesse caso aqui, por que não precisei posicionar, botar um metil ciclohexano? Porque numa cadeia fechada, como eu falei para vocês, obrigatoriamente, tá, a ramificação ela vai estar no primeiro carbono. Tá? A contagem vai começar do carbono da ramificação. Então seria redundante nesse caso eu colocar um metil, porque eu sei que o metil está no primeiro carbono, entendeu? Eu já sei que o metil está lá. Não teria possibilidade dele estar no segundo carbono, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Tá? Não teria essa possibilidade. Porque a contagem sempre vai começar
da ramificação numa cadeia fechada. Tá bom? Então, nesse caso aqui seria redundante. Agora, se tivesse outra ramificação além dessa, tá? Aí eu teria que posicionar. Beleza? Eu teria que posicionar onde é que estariam as ramificações. Poderia ter uma no carbono 1, outra no carbono 4. Aí eu teria que colocar 1,4, né? Poderia ser ambas metil, né? Então 1,4. Aí eu veria o que eu ia fazer depois. Beleza? Agora, com uma ramificação só, não precisa se preocupar com isso numa cadeia fechada. Porque, obrigatoriamente, a contagem vai começar vai começar do carbono da ramificação. Tá? Número 5. Vamos lá para o número 5. Bom, no número 5 aqui, pessoal, a gente tem outra cadeia fechada. Dessa vez a gente tem uma cadeia fechada que tem uma ligação dupla. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu sei que a ligação ela tem uma preferência com relação à ramificação. Eu tenho uma ramificação aqui, tá? E uma ligação dupla. Então, eu vou começar a contagem do lado da minha ligação. Tá bom? Se não tivesse essa ligação dupla, pessoal, a contagem obrigatoriamente teria que começar do carbono cuja ramificação está presente, tá? Mas não é o caso, porque a gente viu que tem uma ligação dupla aqui. Então, o meu primeiro carbono vai ser aquele que tiver do lado da ligação dupla, né? Só que vai ter que estar também mais próximo da ramificação. Como assim? Seguinte, se eu começo contando de cima, ó, 1, né? Se o 1 fosse esse camarada aqui, eu vou fazer com duas cores diferentes para vocês verem a diferença entre eles. Se o 1 for esse cara aqui, o meu 2, obrigatoriamente, pessoal, tem que ser a continuação da ligação. Então, se aqui é o 1, a ligação dupla está continuando para baixo. Então, esse obrigatoriamente tem que ser o 2, tá? Aí eu continuaria 3, 4. Eu jamais poderia fazer 1, 2, 3, 4, tá? Eu não posso ter o começo da minha ligação dupla aqui e o final da contagem da minha cadeia vai ser no fim da ligação dupla. Não existe isso, tá bom, pessoal? Então, se eu começo o 1 na ligação, o 2 tem que ser a continuação da ligação, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Isso se eu começar de cima para baixo. Se a gente começa de baixo para cima, eu vou fazer agora de laranja, tá? Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4. Agora vamos analisar as duas possibilidades. Se eu começo olhando para o rosa, eu começo daqui, tá certo? Porque eu estou começando da minha ligação dupla, né? Agora, onde é que vai bater a ramificação? Começando do rosa. A ramificação não está batendo no carbono número 4? Perfeito. Se eu começo do laranja, também está certo, porque eu estou começando pela ligação dupla, só que a ramificação vai estar batendo no carbono número 3. Opa! Então, é diferente, tá? É diferente se eu começo de cima ou de baixo. Eu sei que se eu começo de cima, a ramificação vai estar no carbono 4, e se eu começo de baixo, a ramificação vai estar no carbono 3. Para qual deles eu vou olhar? Para o cara de baixo, tá? Porque eu estou começando pela ligação dupla, eu estou respeitando essa ordem de preferência aqui, e eu também estou respeitando o fato da ramificação estar mais próxima, tá? Então, eu vou começar pelo laranja, tá? Por baixo. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Por causa disso. Tá bom? A ramificação também vai estar mais próxima nesse sentido. Ok, pessoal? Então, aqui a gente vai ter o nosso 3. Qual é o nome dessa ramificaçãozinha, que é a mãozinha do espantalho, pessoal? Mãozinha do espantalho. Vamos lá. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos na ramificação. Então, tem que terminar em butil, correto? Por causa do prefixo. Butil. Né? But mais il. Agora, o butil ele tem 4 tipos de ramificação. Vamos olhar aqui rapidinho. O butil ele tem
sequência, né? Se eu começo na ramificação pelo carbono da ponta, se eu bato no segundo carbono, vai ser o sec de secundário, né? Sec-butil, lembrando aí da aula passada. Se coloca aqui fazendo tipo aquele estilingue que a gente viu parecido do isopropil, né? Só que aqui é um estilingue com 4 carbonos, né? Aqui a gente vai ter o isobutil, lembrando que esse iso significa igualdade para os dois lados. E a mãozinha do espantalho por fim, ou pé de galinha, né? É o T-butil. Tá pegando aqui, ó, no carbono terciário da ramificação, por isso T-butil. Então o nome dessa ramificação aqui é o T, tá? Terc-butil. Tranquilo? Então 3 T-butil. Agora, qual é o nome dessa cadeia? Não é uma cadeia com 4 carbonos? Então vai ficar ciclo, porque ela é fechada, but, porque ela tem 4 carbonos, tá? Ciclobut. Agora, ela não tem uma ligação dupla? Qual é o intermédio para uma ligação dupla? Não é N? Então, ciclobuten. E qual é a terminação dos hidrocarbonetos? O. Então, 3-terc-butil, ciclobuteno. Tá? Por que a gente não precisa colocar aqui a posição da ligação dupla, pessoal? Mesmo raciocínio da número 4. Tá? Na número 4 eu não tinha uma ligação dupla. Mas eu sei que a minha ramificação ia estar no carbono número 1. Porque numa cadeia fechada, tá? Numa cadeia fechada, seguindo a minha ordem de preferência, né? O meu carbono número 1 sempre vai ser ou o carbono da ramificação, se eu não tiver nenhuma ligação dupla ou tripla aqui, interrompendo a minha preferência, né? Agora, tendo uma ligação dupla, eu tenho uma preferência sobre ela. Então, quem vai ser o meu carbono número 1? O cara que estiver mais próximo da ligação dupla. Numa cadeia fechada, obrigatoriamente o meu número 1 será o carbono que tiver a ligação dupla. Tá? Por isso que eu não botei um N. Beleza, pessoal? Seria redundante mais uma vez. É o que eu sempre falo, pessoal. Na dúvida, posiciona, tá? Ah, tô com dúvida se eu posiciono um ou não. Galera, se tiver dúvida, posiciona. Mesmo sendo redundante, não deixa de estar certo, tá? Então, se tiver dúvida quanto à posição, se coloca o 1, se não coloca. Então, se tiver dúvida, pode botar sem problema nenhum, tá? Então, nosso número 5, vou colocar aqui embaixo, né, para respeitar aí nosso materialzinho, vai ficar 3-terc-butil, ciclobuteno, tá bom? Número 6. Nosso número 6 a gente tem uma cadeia aqui, ó, fechada e aromática, né, no caso. Então, ela é uma cadeia aromática. Qual é o nome desse camarada aqui? Todo mundo lembra? Os aromáticos têm nome especial, né? Um anel aromático é o benzeno. Beleza? Então, aqui a gente vai ter o 6. No número 6, a gente vai ter o benzeno, só que eu vou ter que posicionar as ramificações. Tá? Por onde que eu vou começar aqui a minha contagem, pessoal? Minha contagem, ela tem que começar do carbono, do caso aqui, na ramificação, né? Mas aqui eu tenho ramificações diferentes. Por onde que eu posso começar? Eu vou começar daqui, ou daqui, ou daqui. De qual ramificação que a gente começa? Né? Pode ser uma dúvida válida aí que vocês podem ter. Tá? Pessoal, a contagem aqui, ela vai começar da ramificação mais simples. Tá? Quando surgir uma dúvida desse tipo, a contagem ela inicia-se da ramificação mais simples. Qual é a ramificação mais simples aqui? Né? O metil. Beleza? O propil, ele tem 3 carbonos. Eu vou seguir o mais simples, um carbono só. Agora, eu vou começar desse aqui ou desse aqui de baixo? Bom, eu tenho que respeitar agora a proximidade de todas as ramificações. Tá? Se eu começo de cima, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Se eu começo de baixo, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Olha onde é que vai bater o propil. Vai bater no 5º carbono. Então, ele vai estar mais distante do que se eu começar de cima e descer. Correto? Então, vamos lá. 1, 2,
3, 4. Tá? Vou começar de cima para baixo, porque aqui o propil está batendo no carbono número 4, que está mais próximo. Beleza? Aqui, pessoal, como é uma cadeia aromática, eu vou seguir a nomenclatura especial dela. Então, não vai ser X, tá? O nome desse cara é benzeno. Lembrem disso, tá? Cadeias aromáticas têm nomenclaturas especiais. Já vimos isso, beleza? Então, aqui eu só vou posicionar as ramificações e depois vou colocar o benzeno no final. Beleza? Então, seguindo a regrinha da IUPAC, ordem alfabética, aqui eu tenho metil e propil, de ramificação diferente, né? Então, o M vem antes do P. Então, vamos lá. Vou começar pelo metil. O metil ele aparece duas vezes. Ele aparece no carbono número 1 e aparece no carbono número 2. Tá? Então, quando a gente for colocar nosso nome aqui, eu tenho que respeitar isso aí. Eu vou botar 1,2. Número de número a gente separa por uma vírgula. Tá? Por que eu botei 1,2? Porque as ramificações do 1 e do 2 são iguais. Ambas são ramificações do tipo metil. Então, vai ficar 1,2 de metil. Ah, professor, não entendi. Por que não é 1,2 metil, cara? Pessoal, a gente tem que identificar a quantidade também de ramificações presentes. Tá? Então, no carbono 1 e no carbono 2, eu tenho a mesma ramificação, só que eu tenho duas. Então, tem que entrar esse pequeno prefixozinho antes de eu colocar o nome da minha ramificação. Se fossem 3, seria trimetil. Se fossem 4, seria tetrametil. E assim sucessivamente. Tá? Eu só faço isso aqui, pessoal, esse prefixozinho, para ramificações iguais. Tá? Se fosse 1 metil e 2 etil, por exemplo, né? Etil seria uma ramificação com 2 carbonos, aí eu colocaria separado. 1 metil, 2 etil, tananã, tananã. Tá bom? Então, ó, 1,2 de metil, 4, né? No carbono 4 eu tenho outra ramificação que se chama propil. 3 carbonos em sequência, então 4 propil. Beleza? E agora que eu já posicionei todas as ramificações, qual é o nome desse camarada aqui? Benzeno. Então, benzeno. Acabou aí o problema. Tá bom? Número 7. Número 7 a gente tem uma ligação tripla na direita. Então eu vou começar a contagem dela. A gente já viu que eu vou respeitar a contagem do lado mais próximo da minha ligação. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, 5 carbonos em sequência. No carbono número 3 eu tenho uma ramificação. Vamos começar então por ele, na hora da gente fazer a nossa nomenclatura. Então vai ficar 3. Qual é o nome da ramificação com um carbono, pessoal? Não é metil? Então vai ficar 3-metil. Beleza, já posicionei todas as ramificações. Agora eu vou posicionar a minha ligação. Então, 3-metil. Poderia ser 1, né? Já começando direto aqui. Quantos carbonos tem em sequência? 5. Então, 1 pentino. Poderia fazer direto dessa forma aqui também. Acho que eu nem fiz assim com vocês ainda. Tá? Esse 1 já daria a posição da minha ligação tripla. Ou, se a gente quiser fazer pelo nome que a gente está acostumado, 3 metil, prefixo, 5 carbonos, pent, tá? 1. Onde é que está a ligação tripla, né? No carbono 1? Então, 1. Oi, pessoal. Vamos para o nosso número 8 aqui, tá? O celular, ele para de gravar às vezes, eu peço perdão aí a vocês. Aí eu dou continuidade, aí depois que eu percebo que ele não está mais gravando, tá? Mas às vezes dá esse pequeno bugzinho aí. Mas beleza, ainda bem que eu percebi antes. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter, galera, a contagem eu comecei da esquerda, mas se vocês notarem bem, tanto faz a gente começar da esquerda ou da direita, tá bom? Os dois casos são iguais, tá?
Se eu começasse da direita, ia ser exatamente a mesma coisa da esquerda. Beleza? Então, aqui é um caso onde eu vou ter 3 ligações duplas. Como é que eu faria esse exercício? Eu vou ter que posicionar todas elas, certo? Então, vamos lá. Eu tenho uma ligação dupla começando no carbono 1, uma ligação dupla começando no carbono 3, a outra ligação dupla começando no carbono 5, tá? Eu levo em consideração onde é que ela está começando. Então aqui a gente vai ter 6 carbonos na cadeia principal. Qual é o prefixo? O prefixo é X, né? Agora eu tenho ligação dupla, então meu intermédio vai ser N. Só que eu tenho 3, no caso, 3 ligações duplas. Então vai ficar X. A primeira ligação dupla começa no carbono 1. A segunda ligação dupla começa no carbono 3. E a terceira ligação dupla começa no carbono 5. Então, X, 1, 3 e 5, né? Tri-N. Olha aí. Esse tri indicando quantas ligações duplas a gente tem. As posições já foram identificadas, tá? Eu sei que é uma ligação dupla por causa desse N aqui, beleza? Então, vai ficar X 1,35, X tracinho 1,3,5 tri-N, beleza? Então, sempre que eu tiver mais de uma coisa, seja uma ramificação, tá? Como a gente viu aqui no exemplo número 6, eu tenho mais de uma ramificação igual, né? Eu botei o prefixo di, porque eu tenho 2 ramificações iguais do tipo metil. Então, 1,2 dimetil. Aqui eu tenho mais de uma ligação igual, que é a ligação dupla nesse caso. Tem 3 ligações iguais. Então, eu coloquei um pequeno prefixo antes, ó, tri-N. Eu sempre vou colocar esses pequenos prefixos representando a quantidade, tá, de uma repetição. Então, aqui o que está se repetindo? Não é a ligação dupla? Então, vai ficar tri-N, tá? Aqui o que está se repetindo? Não é a ramificação metil? Então, vai ficar dimetil. E assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Galera, nossa videoaula vai ficando por aqui, tá? Vou poupar vocês aqui de exercícios, porque a gente já viu todos esses exemplos aqui, que contam aí também como exercícios, tá? De nomenclatura. A gente vai ter a nossa videoaula sobre só exercícios apenas, então eu vou focar bastante em exercícios desse tipo aqui também, tá bom? Então, não precisam se preocupar quanto a isso. Então, gostaria de pedir aí para vocês continuarem se cuidando, agradecer mais uma vez pela atenção de todos vocês, tá bom? E, bom, pessoal, é isso. Grande abraço a todos, cuidem-se e um abraço na família. Valeu? Tchau, tchau.